Pois bem, meus amigos, ainda repercute muito a situação da agressão que o Pedro, o nosso atacante, sofreu no último sábado, depois da vitória do Flamengo sobre o Atlético Mineiro em Minas Gerais. O preparador físico do Flamengo, Pablo Fernandes, desferiu um soco no rosto do atacante Pedro. A madrugada toda de sábado para domingo foi os dois na delegacia prestando depoimento. Isso repercutiu demais, lógico que ainda está repercutindo neste domingo, vai repercutir muito no decorrer da semana, né? Eu quero trazer aqui para vocês algumas figuras do nosso esporte, ex-jogador, apresentador, narrador, enfim, apresentadora, que falaram, deram suas opiniões, soltaram um verbo, indignados com tudo isso que aconteceu com Pedro. Renata Fã, vou trazer aqui para vocês aspas e também vídeo, né? Renata Fã, Calvão Bueno, o Benja, o Neto lá dos Donos da Bola, enfim, vou trazer tudo isso aqui, a opinião de cada um deles, o que eles falaram sobre essa situação, dessa agressão inaceitável, cara, o que aconteceu com o Pedro. O Emerson Sheik também falou, o Mano também falou. Vou trazer tudo isso aqui para vocês. Mas antes, vamos chegando daquele jeitão, assentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, ó, vai sentando o dedo no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, ó, botãozão vermelho aqui embaixo, inscreva-se, ó. Clica nesse botão. É de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Bom, eu já quero trazer logo de cara aqui para vocês, no vídeo anterior a esse, eu trouxe a declaração, a manifestação do Pedro, né? Ele se pronunciou, né, em uma de suas redes sociais, e quando foi neste domingo, o preparador físico, o agressor, o Pablo Fernandes, também se manifestou, e eu vou ler aqui o que a justificativa, se é que tem justificativa para uma agressão dessa, que não tem, lógico. E o Pablo Fernandes falou o seguinte sobre este episódio. Vamos lá, abre aspas. Eu poderia começar essas palavras de mil maneiras, mas a única que realmente faz sentido é pedir desculpas ao Pedro, aos colegas, aos trabalhadores e ao Flamengo. Começou pedindo desculpas, né? Entrei no vestiário muito chateado, querendo resolver logo a situação e fiz errado. Foi planejado que hoje seria um dia de folga. É uma pena porque eu gostaria de poder, primeiro, falar sobre isso pessoalmente com todos os funcionários do clube. Sentir-me muito magoado com uma situação e reagir da pior forma. Estive pensando sobre o que aconteceu por horas e gostaria de poder voltar no tempo, mas não se pode. O que existe é o presente e o futuro. Isso é pedir perdão e tentar novamente. Vamos lá. Todas as vezes que for necessário. Lamento e gostaria de corrigir. A alta competição geralmente tem coisas que nos fazem mal. Situações de alto estresse que nos fazem reagir e pensar mal. Não pretendo situar esse contexto como uma desculpa, mas como uma explicação. Definitivamente, se eu tivesse divergências com Pedro, deveria tê-las resolvido em outro momento e de outra forma. Vou tentar fazer isso acontecer. Vou trabalhar para mudar e ser melhor. Fecha aspas. Pablo Fernandes, o agressor do Pedro, pedindo desculpa, né,
do Pedro, pediu desculpa do Pedro, começou pedindo desculpa, né? Pediu desculpa do Pedro, do Flamengo, dos colegas, dos trabalhadores. Aqui ele diz que ele se arrepende, né? Vai tentar conversar com o jogador, ele gostaria de conversar com todo o grupo, é o que eu entendi desse texto. Enfim, e aí, o que vocês acharam dessa situação? Desse texto que o agressor fez? Pedindo desculpa e falando isso, aquilo. O que vocês acharam? Comenta embaixo, deixa a opinião de vocês. Beleza. Pediu desculpa, legal, mas tem que ser demitido. Tá demorando demais. Inclusive, eu tô gravando este vídeo às 17h13 deste domingo, horário de Brasília. Vai ter uma reunião ainda neste domingo, 8 horas da noite, para resolver definitivamente essa situação. Ou o Pablo Fernandes vai ser demitido, justa causa, ou quem vai ser demitido vai ser o Sampaoli e toda a turma. Vai ser uma reunião pesada. Espero que as atitudes cabíveis, as providências venham ser feitas, venham ser tomadas. Porque é inadmissível o que aconteceu, tudo isso, esse episódio que aconteceu no Flamengo. Não pode acontecer. E, cara, muita gente se manifestou sobre essa situação, inclusive o narrador Galvão Bueno, apresentador, enfim. Ele falou o seguinte aqui, ó, abre aspas, inadmissível o que aconteceu no Flamengo. Um preparador físico agride um ídolo, um jogador de seleção. A demissão tinha que ter sido imediata, concordo. E mais, tem que significar o fim da linha para Sampaoli. Não há mais clima para ele. Perdeu o vestiário. Não tem mais o respeito dos jogadores. Fecha aspas, Galvão Bueno. Eu concordo com ele, cara. O Sampaoli perdeu uma grande oportunidade de conquistar de vez, trazer os jogadores para si. Soube do que aconteceu no vestiário, da agressão? Vem cá, Pablo Fernandes. Você tá fora da minha equipe. Você tá fora porque meus jogadores, eu estou do lado dos meus jogadores. Mas ele não fez isso. Ainda vai ter uma reunião para decidir o que vai ser feito. É brincadeira, né? É brincadeira. E outra que se manifestou foi a Renata Fã, apresentadora lá do Jogo Aberto da Band. Ela começou o texto falando o seguinte, ó, abre aspas, completei 20 anos de carreira na TV e no esporte. Em 11/7/2023, nunca tive período sabático ou pausa, com exceção de uma semana entre uma migração da Record para a Band em 2007. Então, há 20 anos, ininterruptamente, condeno veementemente a violência entre torcedores, torcidas de qualquer espécie, polícia e torcedores, e hoje, publicamente, repudio o episódio Pedro versus Pablo Fernandes, atacante do clube e jogador da seleção brasileira e preparador físico do Flamengo. Violência reta entre colegas, companheiros de trabalho, convivência na rotina da equipe, trabalho físico direto, inexplicável, injustificável, inaceitável, fora de controle, falta de respeito, agressão digna de ser divulgada, punida, reverberada. Violência nunca será a solução. Agressão física é crime e não pode ser tolerada. Não sei qual será o desfecho, mas a diretoria do Flamengo deve ter habilidade, bom senso e sensibilidade. Diferentemente de quando descartou Dorival Júnior, contratou Vitor Pereira e dispensou o português para contratar Sampaoli. Estupefata com este acontecimento ridículo depois de uma excelente vitória do Mengão e que ficou em segundo plano por uma derrota na relação humana. Pedidos de desculpas e reflexões foram publicados, mas não consigo digerir, esta história. Foi o desabafo da Renata Fã sobre tudo isso que aconteceu, essa agressão para cima do Pedro. E quem falou sobre isso também foi o Benja, o Mano e o Emerson Sheik,
no programa lá da CNN Brasil, o Domingol, imagens, créditos, direitos autorais, que eu vou trazer para vocês, esse corte é de lá. Olha só o que eles falaram sobre esta situação, este assunto. Vamos conferir. É uma outra circunstância, Benjamin. Eu acho que, vamos lá, partindo do princípio, a violência, ela é sempre repudiável. A violência, ela não é justificada em nenhuma hipótese. Até quando você está certo, a partir do momento que você agride alguém, você já está errado. Então, nota 0 para o preparador físico, Benja. Isso é fato. E eu acho que o Flamengo deveria ter demiti-lo por justa causa ontem à noite já. Nem deixar do São Paulo se manifestar como ele se manifestou agora cedo. Ah, vou tentar contornar. Não, não tem que contornar nada. Agrediu, perdeu a razão, manda embora. Só que nessa circunstância, Benjamin, o que aconteceu foi, de fato, o Pedro, que estava aquecendo junto com os jogadores reservas do Flamengo, na hora que ele viu que entrou o Cebolinha e o Luiz Araújo, ele saiu do aquecimento e sentou no banco, sem uma autorização também de ninguém. Eu acho que isso é falta de respeito por parte do Pedro também. Porque aí é Flamengo, irmão. Não é amigos do Pedro contra amigos do Arrascaeta. Mas ele já mandou o recado que ele tá... Ok, mas é que tá. Mas, Benja, o Sheik foi jogador, mas continua ainda sempre respondendo pela classe dos jogadores, assim como o Kleber também. Eu duvido que eles já devam ter feito os contratos profissionais no qual rezava uma cláusula, preciso ser titular absoluto. E na boa, Benja, o Pedro ele não vive hoje o melhor momento com a camisa do Flamengo. E eu acho que ele tem que respeitar isso. No último jogo, como o Kleber citou aí contra o Grêmio, ele acabou entrando no decorrer do jogo, ele teve 2 grandes chances para marcar o gol e não conseguiu marcar. Uma que ele, inclusive, driblou dentro da área, bateu cruzado, a bola saiu ali e ele não conseguiu fazer o gol. Então, independentemente da chateação que ele tenha, Benja, não tô jogando, não tô sendo aproveitado, mas eu acho que ele tem que respeitar, primeiro, o clube onde ele joga. Segundo, os companheiros que estão entrando. E terceiro, trabalhar, irmão, para conseguir retomar a titularidade. Porque um elenco qualificado como o Flamengo tem, eu acho que você precisa matar um leão por dia. Não é com o nome que você vai conquistar a titularidade, é jogando bola. E o Pedro tem bola para isso. Então, Benja, quando entraram lá o Luiz Araújo e o Cebolinha, ele ficou pé da vida, foi pro banco, e aí no vestiário, o preparador físico que acabou agredindo o Pedro, foi tirar satisfação. O Pedro não gostou, ele deu 3 tapinhas no rosto do Pedro, o Pedro tirou a mão, e aí parece que ele foi lá e deu soco no Pedro. Óbvio que tá errado. Óbvio que é reprovável a atitude do preparador físico. Só que volto a dizer, o Pedro erra, Benja, quando ele não respeita a situação na qual ele também é funcionário do clube. Mano, o cara tá pé de raiva, uma coisa, ele não deveria ir pro banco, falar no celular, isso é uma coisa. Mas eu não tô justificando a agressão, volto a falar aqui. Mas o Pedro também tá errado, Benjamin, em quebrar uma hierarquia. Tudo bem, mas aí o diretor, o presidente, não é o cara que tem que fazer. Uma atitude e puna o Pedro por causa desse comportamento. O cara não tem que fazer justiça com as próprias mãos, agredir ninguém, mas, repito, Benjamin, o Flamengo precisa ter pulso. Os jogadores não podem fazer o que bem querem. A informação que eu tenho é essa. O preparador físico será demitido. O Sampaoli não. A não ser que o Sampaoli peça para sair. Agora, por onde esse cara passa, Sheik? É isso, hein? Não é nenhuma novidade. Pergunta lá na seleção argentina. Na própria seleção argentina, quando o Sampaoli foi técnico, foi uma bagunça. Nem o Messi, os caras não olhavam na cara dele. Fala, Sheik. Benja, a verdade é que ele não poderia nem voltar com a delegação do Flamengo. Isso é uma baita falta de respeito com o Pedro, que é patrimônio do clube, assim como ele também, porque é funcionário, né? Pela instituição Flamengo, seus torcedores. O Brasil abre as portas para ele, daí a gente vai entrar nisso tudo, tá? Porque ele deu brecha para a gente falar tudo isso. O Brasil abre as portas para ele fazer um papelão desse. E o mínimo que o Flamengo tem que fazer, o mínimo, hein? O mínimo. Senão a comissão inteira, porque quem levou foi o próprio treinador, senão a comissão inteira ia embora. Inclusive, acho que se o Sampaoli pedir demissão, não vai fazer falta nenhum para o Flamengo. Nenhuma falta ele vai fazer para o Flamengo, porque isso é inadmissível. Só que assim, esse cara é tão covarde, Benja, tão covarde, porque ele sabe, né? A quem ele agrediu. Por que ele não agrediu o Gabigol? Por que não dá um tapa no rosto do Gabigol para ele ver só? Entendeu? Pegou o Pedro, que é um cara que é extremamente educado, um menino bom, menino que não iria reagir nunca. Eu não estou aqui citando a violência, não, mas isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Eu nunca vi isso no futebol. Assim, esse cara tem que ser punido mais severamente pelo Flamengo e o princípio disso tudo é a rescisão do contrato. Isso, no mínimo, é a rescisão do contrato, e eu concordo, tinha que ser feito ontem à noite, tá? Ontem à noite, mas aí é Brasil, né? Então é um absurdo isso, nunca vi isso no futebol. Bom, vocês viram aí que o Mano
ele falou ali sobre também o erro do Pedro. Eu entendi que o Mano ele não quis justificar a agressão. Ele não quis justificar. Ele também apenas pontuou que o Pedro errou. O Pedro como é que eu posso dizer? Foi um ato indisciplinar. Né? Foi um ato indisciplinar. A diretoria tem que ver essa situação com o Pedro, mas não justifica a agressão feita para cima dele, um soco do preparador físico. Tem vários meios de se resolver tudo isso. Eu entendi, né? O próprio Emerson Sheik também, gostei das palavras do Emerson Sheik, e o Benja também saindo a favor aí do Pedro. E outro que ficou indignado ficou indignado em ainda ver esse camarada, esse agressor vestido de Flamengo. É brincadeira que esse cara ainda tá trajado de Flamengo, que foi o Neto, apresentador lá dos Donos da Bola. Vamos conferir. Jamais deveria vestir o agasalho do Flamengo. Jamais, depois do que ele fez, o Flamengo nunca deveria deixar um cara como esse vestir o agasalho do Flamengo, representar o Flamengo, sair com segurança. Um cara como esse, fazer o que ele fez. É uma vergonha. É uma vergonha fazer isso. E aí sai ainda escoltado ainda. Escoltado. Isso é um absurdo. Um absurdo. Aí, ó, gente boa, cara legal. Aí, ó. Ficou chateado com o banco, não teve a melhor postura. Entendeu? Tudo bem, mas são coisas separadas, né? Porque essa postura... E outra coisa, ainda volta de avião, volta com a camisa do Flamengo, representa o Flamengo. Tem que mandar embora a comissão técnica toda. Uma vergonha. Esse aqui é monstro, ó. Maravilhoso, incrível, não justifica. Não justifica. E ainda com a camisa do Flamengo. Vocês viram aí, cara, é pra ficar indignado. Ele saiu ainda trajado de Flamengo, com inseguranças ao redor, né, levando o Flamengo ali trajado de Flamengo. O cara que tinha acabado de agredir um jogador do Flamengo não deveria mais usar a marca Flamengo no seu corpo. Não deveria. E eu concordo com o que o Neto falou aí. Não deveria. É para ficar indignado mesmo. Enfim. Comenta embaixo, deixa a opinião de vocês, porque foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso, até a próxima e saudações.